Saúde da igreja com a paz do Senhor. Nós louvamos a Deus por esta oportunidade de aqui estarmos para ministrar a palavra do Senhor. Sabemos que o tempo é curto, mas nosso Deus é fiel. Sem demoras, nós vamos ler. Convido a igreja para abrir sua Bíblia. No tema desta noite foi nos dado o livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 5, apenas um versículo, versículo 21. Lamentações de Jeremias, capítulo 5, versículo 21. Amém? Converte-nos, Senhor, a Ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Toda a igreja, leia comigo mais uma vez. Converte-nos, Senhor, a Ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Amém? Podem tomar seus assentos. Irmãos, esse livro de Jeremias, antes mesmo de estudarmos esse livro, seria necessário estudarmos o último capítulo do livro de Jeremias, porque no último capítulo ele serve como uma introdução a esse livro de Lamentações. Lamentações é um poema, é um livro poético e foi escrito um poema de pesar pela situação que estava Israel. A Septuaginta nos diz que logo após a desolação de Jerusalém ser destruída, Jeremias sentou-se a chorar e compôs esse poema. Por que Jeremias chorou? Jeremias chorou devido à situação que estava Jerusalém. Jerusalém era como uma filha rebelde. A palavra já nos falara lá em Jeremias, no seu livro, muitas advertências que o Senhor estava dando para aquela nação que se rebelava contra a palavra do Senhor, andando após os seus ídolos, fazendo coisas desagradáveis ao Senhor. Não é diferente do dia de hoje, quando nós nos deparamos com pessoas, infelizmente, muitos que estão até dentro mesmo da casa do Senhor, mas se rebelam contra a voz do Espírito Santo. Aleluias! O livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 15, vai nos dizer que se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações, como na provocação do deserto. Muitas vezes, quando nós ouvimos a voz do Senhor, ao invés de nós voltarmos para Deus, esse é um conselho que eu já quero deixar para todos nesta noite. Tanto aqueles que estão aqui, como aqueles que estão nos ouvindo através da internet, seja como for, é um conselho da palavra de Deus. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Não se endureça. Não diga não para o Senhor, não dê a volta. O conselho nesta noite é voltarmos para Deus, é irmos de encontro ao Senhor, não darmos as costas para Ele. Infelizmente, aquela nação de Judá, nós não temos tempo para discorrer tudo, mas eu vou falar brevemente o que estava ocorrendo naquela nação. Apesar de tantas advertências, eles endureciam a cerviz e continuavam rebeldes diante do Senhor. E Deus usou os babilônios como uma vara para castigar aquela nação. Os babilônios, depois de muitas ameaças, eles já tinham feito múltiplas levas de cativos. Eles chegaram com sua força militar, entraram na nação, e naquele momento a nação se viu em apuros. Aleluia, mas nós temos um Deus que pode todas as coisas. A palavra de Deus diz: filhinhos, não pequeis. Mas se você pecar, você tem um advogado, você pode clamar a Deus. Aleluia. Infelizmente eles não clamaram antes, esperaram para ver e pagaram muito caro.
porque ali estava aquele cerco. Primeiro eles fizeram o cerco, depois entraram na cidade para destruir. E infelizmente, muitos jovens, muitas virgens e muitos jovens foram mortos à espada. As crianças choravam pedindo alimento e não tinha. Elas estavam morrendo de fome. Também muitas mulheres tiveram de cozer os seus próprios filhos como alimento. E muitos foram levados cativos. Só ficou um pouco naquela nação, poucas pessoas ficaram para contar do que aconteceu, da desolação. E ali, no meio daqueles poucos que ficaram os 2 profetas, profeta Jeremias e profeta Obadias. Eu fico observando, pastor, que o profeta Jeremias, o profeta Obadias, homens de Deus, estavam no meio daquele povo que estava pecando. Eles estavam também sofrendo as mesmas consequências, mas a espada não foi até eles. Mas Deus proveu para eles. Eu quero dizer para a igreja nesta noite que se nós fizermos o que Jeremias fez, depois ele foi clamar pela nação. Ele já tinha advertido, mas como a nação estava rebelde, passou pela consequência, ele ficou lá e viu a cidade devastada, tudo acabado, e ele foi clamar pela nação. E naquele momento, quando ele clamou, ele pediu ao Senhor, porque aqui no capítulo 5 é uma oração, mas antes ele estava relembrando como o Senhor fez. Eu sei que o tempo é pouco, pastor, mas me tolere um pouquinho, porque a gente perde um pouquinho a noção quando nós estamos correndo demais. Mas eu quero ainda ler para a igreja aqui uma referência bíblica no livro de Jeremias capítulo 6, versículo 16 a 19, que vai dizer assim: olha só como Deus estava advertindo aquele povo. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Também pus atalaias sobre vós, dizendo: estai atentos à voz da buzina. Mas dizem: não escutaremos. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Capítulo 7, versículo 3 vai dizer: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Ali estava a advertência de Deus. E será que essa advertência do Senhor não é para nós também aqui nesta noite? Porque nós lemos olhando para o passado, mas se nós fizermos uma retrospectiva da nossa vida, se olharmos como éramos antes e como estamos agora, talvez precise de uma correção. A palavra de Deus nos diz, mais tarde, o apóstolo Paulo foi usado pelo Espírito Santo, e ele disse lá no capítulo 11, versículo 31 e 32 de 1 Coríntios, ele disse: se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando nós não fazemos isso, somos julgados para não sermos condenados com o mundo. Então, irmãos, a vara de Deus vem como correção para mim, para você, para a igreja, para aqueles que necessitam. Eu quero dizer para você que se afastou do caminho do Senhor, ou mesmo você que ainda nunca fez a decisão ao lado de Jesus, e mesmo aqueles que estão dentro da casa do Senhor, é tempo de voltarmos para Deus. Assim como Jeremias orou, e ele disse: Senhor, nos converte. Ele primeiro analisou a situação da nação, porque Deus é justo, Deus é um Deus de amor, mas Ele também faz a sua justiça, Ele executa a sua justiça. Aleluia. E eu muito me admiro, gosto muito de uma palavra em 1 Crônicas 28, 9, quando o rei Davi, ele mandou para seu filho Salomão um conselho. Ele disse: tu, meu filho Salomão, segue o Deus de teu pai com um coração voluntário e sincero. Aleluia. Serve-o com o coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre.
Aleluia, é assim que Deus age. Se nós o buscarmos, nós chegarmos a Ele, Ele vai chegar para nós. Mas se nós rejeitarmos, nós seremos rejeitados também. E esta noite é uma noite de conserto. Poderíamos ter uma palavra de avivamento aqui, mas Deus está dizendo para mim e você nesta noite, é tempo de voltar ao primeiro amor. Aleluia, é tempo de voltar para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. É tempo de conversão. O próprio Jesus disse: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o tempo está próximo. Aleluia. É tempo de se converter. O que é necessário na conversão? Porque aqui o profeta, ele clama ao Senhor, ele pede: converte-nos, ó Deus, e nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Mas é necessário na conversão. A conversão é uma via de mão dupla. Anda Deus e anda o homem também. Não é só responsabilidade divina. Deus, ele é soberano, mas eu preciso tomar minha decisão, e Deus respeita a decisão que nós tomarmos. Então, qual o conselho? Deus é soberano e eu tomo minha decisão. Qual a minha decisão na conversão? Me arrepender dos meus pecados. Arrependimento quer dizer mudança de pensamento, mudança de propósito. E a mudança de propósito vai incluir algumas coisas. Dentre elas é a confissão do pecado. É reconhecer que eu pequei, que eu me afastei do Senhor, que eu deixei de fazer algo que o Senhor requer da minha vida. E aí eu me voltar para Deus. É confissão de pecado. Mas também é o abandono de pecado, porque se o Espírito Santo nos mostra que erramos, nós precisamos confessar, mas abandonar também. E aí acontece a conversão, que é a mudança de rumo, que é tomar uma outra direção. E nesta noite o Senhor está nos convocando para tomarmos uma outra direção, para nós clamarmos: converte-nos, Senhor, mas deixar o Senhor agir na nossa vida. Senhor, em que eu preciso me converter? Onde foi deixado o seu primeiro amor? Muitas pessoas abandonaram o Senhor, estão dentro da casa de Deus até louvando, até cantando, até pregando, mas não é mais como antigamente. E o Senhor está dizendo nesta noite: volta. Aleluia, aleluia. É tempo de buscar o Senhor, é tempo de se arrepender, de clamar pelo perdão do Senhor. É tempo de se chegar a Deus e Ele se chegará a nós. Aleluia. Tiago, ele reconheceu isso e ele disse: limpai as mãos, pecadores, reconhecer as vossas misérias e chorai. É assim que o profeta fala, o apóstolo Tiago, mas também o próprio Jesus, lá em Apocalipse, no capítulo 2, quando ele enviou a carta para a igreja de Éfeso, ele disse, no versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se te não arrependeres. Aleluia. Então nesta noite nós podemos pedir ao Senhor: renova os nossos dias como dantes. Mas antes há uma decisão que o homem tem que fazer: se converter, se voltar para Deus, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto Ele está perto. Você está disposto a fazer isso nesta noite? Você está disposto a pedir ao Espírito Santo que Ele convença? Porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Muitas vezes aquele louvor, aquele lugar de adoração, aquele lugar de comunhão, aquele lugar de busca foi deixado para trás. E o Espírito está dizendo: volte enquanto é tempo. É tempo. Deus está lhe dando esta oportunidade nesta noite. Volta ao primeiro amor. A igreja se coloque de pé. Nós vamos adorar o Senhor. Peça ao Senhor para fazer como antes. Senhor, mas eu nunca fui fervorosa, mas Deus quer lhe fazer agora. E o Senhor fará isso na sua
sua vida. Você precisa disso, porque eu preciso voltar ao primeiro amor. Cante conosco e deixa Deus fazer algo novo na sua vida. Ele sempre quer fazer, Ele sempre quer mudar a história, Ele quer sempre trazer uma renovação. E o Espírito de Deus está aqui para renovar. O Espírito de Deus está aqui para te dar a alegria. Aleluia. Quando Jeremias orou, ele disse: renova os nossos dias como dantes. Ele estava dizendo: Senhor, torna a dar-me a alegria que eu tive antigamente, que a nação teve antigamente. A igreja precisa clamar. Muitas vezes nós clamamos, nós lamentamos pela igreja de antigamente. Era melhor, a igreja era fervorosa. Mas isso precisa começar em mim, precisa começar em você. Se começar em cada um, Deus vai vir, aleluia. Ele sempre vem. Jeremias, ele se pôs no lugar da nação e ele clamou, pediu ao Senhor um avivamento. Deus está aqui para fazer isso, aleluia. Confesse para o Senhor em que você precisa mudar, aquilo que você precisa fazer mais uma vez. Às vezes é confessar um pecado que não foi confessado, é perdoar, é liberar perdão, é deixar Deus agir na sua vida e buscar o Espírito Santo. Primeiro amor, eu quero voltar a ver. Eu quero voltar ao primeiro. Eu quero voltar a Deus. Eu quero orar por você. Eu vou orar para que Deus traga de novo na sua vida aquilo que ficou para trás. Aleluia. Quantos querem? Tem alguém aqui nesta noite que quer receber a salvação em Jesus? Aleluia. Tem alguém afastado dos caminhos do Senhor que quer voltar nesta noite? Regressa, filha rebelde. Você que antes adorava com fervor, que clamava, aleluia, que jejuava, que ia para a palavra e a oração, e não faz mais isso. Deus está dizendo: volta nesta noite. Faz uma aliança, um compromisso com o Senhor de voltar a buscar, e Ele virá da sua vida. E Ele disse: o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei sua terra. Deus quer restaurar vidas, Deus quer te restaurar, Deus quer restaurar completamente a sua vida. Ele quer fazer algo novo, aleluia. Se você crê, receba no nome de Jesus. Não é necessário só arrependimento, aleluia, é necessário fé. Precisa crer na obra redentora do Senhor. Vamos orar. Confesse para Deus aquilo que Ele está requerendo de você e se comprometa a voltar ao primeiro amor. Pai, nós te louvamos e te bendizemos, adoramos o teu nome, Senhor. Aqui está a tua igreja, Senhor. Reconhecemos a tua soberania e que tu queres de volta a tua igreja que clama, a igreja que busca o batismo do Espírito Santo, aleluia, a igreja que exerce os dons espirituais. Senhor, aqui está o teu povo. Assim como Jeremias clamou por aquela nação, nós clamamos: converte-nos, Senhor, restaura-nos, Senhor, faz-nos voltar para ti, Senhor. Oh Pai, seremos restaurados e teremos alegria como antes. Tu queres fazer coisas novas no meio da tua igreja, no meio do teu povo, e nós te adoramos, Senhor. Não viveremos de saudades, queremos viver o novo de Deus. Vinho novo derrama sobre a tua igreja, sobre as nossas vidas, e nós te adoramos em nome de Jesus.